Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Chuta aos Postos, o nosso podcast de rugby aqui no canal Balneário, um podcast que é mensal e que, como o próprio nome indica, eu também já disse, é dedicado ao rugby. Hoje, neste segundo episódio, eu convidei o Guilherme, que é presidente, fundador e também médio formação do Douro Rugby, que é uma equipa muito recente e pronto, exatamente pelo facto da equipa ser recente e por outras particularidades que vamos falar mais daqui a bocadinho, eu decidi escolhê-los e chamá-los para este segundo episódio. Pronto, sem grandes atrasos e sem grandes mais invenções da minha parte, eu vou passar a palavra ao Guilherme para ele também se apresentar, um bocadinho o percurso dele e como é que lhe surge esta ideia de criar um clube de rugby em Gaia. Guilherme, obrigado por teres estado disponível para aceitar este convite e conversar aqui um bocadinho comigo. Força, apresenta-te, por favor. Estás sem som, Guilherme, desculpa só. Obrigado eu, Sérgio, antes de mais, e parabéns por aquilo que tens feito com o canal Balneário e que se sigam muitos mais anos deste teu projeto que já dura desde 19 e que tem sido fantástico para o desporto nacional. Obrigado. O meu nome é Guilherme Marques da Fonseca, tenho 28 anos, sou natural de Vila Nova de Famalicão, resido em Vila do Conde e criei este clube juntamente com vários companheiros, com vários amigos, muitos do rugby, outros que não eram do rugby, mas eram do desporto, noutras vertentes, e que viram uma oportunidade de criar algo diferente no âmbito daquilo que é para nós o melhor desporto de equipa do mundo, obviamente, enquanto praticantes e enquanto adeptos da modalidade. Começou como sendo um projeto com um DNA ligado a outro desporto, nomeadamente ao futebol, isto porque na altura eu estava no meu mandato de membro do Conselho Geral do Boa Vista Futebol Clube, quando, juntamente com um grande amigo, que é o Diogo Godinho Lopes, que esteve na formação da Provedoria do Associado do Boa Vista Futebol Clube e chegou a ser o seu coordenador, conversámos, falámos com outros amigos que também gostavam de rugby e também estavam ligados ao rugby. Eu já sou praticante desde há alguns anos para cá, estive na formação, fiz a minha formação no Clube de Rugby de Famalicão, depois treinei também com o Braga e cheguei a este ponto em que decidimos criar este clube de rugby. É, na verdade, uma terceira tentativa de criar rugby em Gaia. O nosso objetivo inicial, como dizia, era fazer deste projeto a secção de rugby do Boa Vista Futebol Clube. Infelizmente, encontramos muitos desafios, muitos obstáculos impossíveis de ultrapassar, nomeadamente a falta de campo. Não conseguimos encontrar, também não nos puderam fornecer essa infraestrutura, portanto, um campo para podermos treinar. E, portanto, tivemos de bater à porta de outros municípios, sempre com o intuito de continuar com o projeto Boa Vista como bandeira principal. Não conseguimos esse objetivo. Recebemos, sim, foi um convite inesperado por parte da Câmara Municipal de Gaia, na figura do Dr. José Guilherme Aguiar, que ainda é o vereador do desporto do município, de levar para Gaia este nosso projeto, mas que teria, para ser apoiado por Gaia, para recebermos o campo por parte do município de Gaia, para jogar e para treinar, teria de ser obviamente um clube de Gaia, não poderia ser um clube de outro município, nomeadamente do Porto. Então, tentando alterar o mínimo possível ao ADN, ao planeamento, à idealização que tínhamos por trás desse nosso projeto, tivemos de mudar obviamente aquilo que foi necessário e levámos o projeto para Gaia. Em Gaia, desde o início nos disseram que se fôssemos bem-sucedidos, íamos fazer jus ao lema "à terceira é de vez". E à terceira é de vez porque já tinham sido tentadas duas formas de criação de clubes de rugby em Gaia, ou de projetos de rugby em Gaia. As duas fracassaram. Felizmente estamos no nosso segundo ano, vamos terminar o nosso segundo ano de Douro Rugby Club, e tudo se augura como sendo desta e à terceira a vez certa. O projeto está a crescer olhos vistos. Para já só temos equipa sénior. A nossa ideia, o nosso plano é, no próximo ano, se possível, arrancarmos já com a formação, portanto, para atletas menores de 18 anos. Temos várias nacionalidades. Nós, neste momento, temos 6 nacionalidades na nossa equipa, de 3 continentes diferentes, a treinarem connosco. E o facto de ter sido um projeto criado em plena pandemia, portanto, o clube foi criado em agosto de 2020,
o que nos diz muito acerca da perseverança e da resiliência que tivemos de ter para levar este projeto a bom porto. E esta resiliência, esta perseverança traduziu-se no seu, digamos assim, pináculo durante esta temporada, quando na primeira parte desta temporada nos vimos sem uma casa, um estádio em casa para jogar e para disputar os nossos jogos, pela falta de postos de rugby neste caso. Portanto, houve ali um pequeno atraso no fornecimento destes materiais e na relação com os nossos parceiros, e portanto só na segunda metade deste campeonato é que começámos a jogar em casa, compensando assim a uma grande velocidade, porque o calendário assim o exigia, os jogos que tínhamos por marcar. Portanto, tudo isto fez com que tivéssemos de acelerar o nosso processo de crescimento, o nosso processo de adaptação à modalidade em 2021, e portanto aqui estamos, e com um grande esforço, diria que por vezes hercúleo, para superar certos obstáculos, com muita ajuda dos nossos atletas, dos nossos parceiros, dos nossos treinadores, principalmente do nosso treinador José Maia. Cá estamos, e tudo indica, palavras dos órgãos oficiais de Gaia, que realmente viemos para ficar, e até agora todos os dados que temos tido são os dados de feedback de um projeto que aparenta até agora estar a ser um projeto de sucesso, e obviamente que é o nosso objetivo continuarmos por muitos e bons anos. Neste caso, o clube, como digo, ainda não fez sequer 2 anos de idade, vou para o meu 3º e último ano do meu primeiro mandato. Tenho tido conversas muito regulares com o nosso vice-presidente no sentido de prepararmos, aliás, ele já está preparado, o segundo mandato, os segundos 3 anos daquilo que é o projeto desta equipa criadora, desta equipa fundadora deste clube. Temos já algumas parcerias internacionais apalavradas, outras a serem cozinhadas, por assim dizer, outras também com instituições nacionais. Não vamos revelá-las para já, porque, como digo, são coisas para serem executadas e postas a correr no segundo mandato, nos segundos 3 anos de direção, mas que estamos muito, muito, muito esperançosos de que tudo corra como esperamos e que o clube continue a crescer de forma orgânica, sustentável e ponderada. Portanto, se houver, aliás, estas 3 características, acreditamos que possamos estar mesmo em Gaia para ficar e para fazer o rugby a nível nacional crescer em mais uma localização onde não acontecia antes. Diz-me só uma coisa, falaste, pronto, em vários pontos que nós vamos agora falar com mais detalhe, começando talvez pelo último, não vais querer revelar de certeza nomes, mas estas parcerias de que falas são parcerias em que âmbito? Parcerias com outras equipas ou de que género é que estamos a falar? O que é que podes dizer sobre isso? São parcerias em vários âmbitos, na verdade. São parcerias com equipas de outros países, são parcerias com federações de outros países, são parcerias com governos locais de outros países e com patrocinadores também, com vários patrocinadores, e portanto, para já, como digo, as coisas estão a ser cozinhadas. Temos também de salvaguardar, enfim, alguma descrição que também as outras partes nos pedem. O que posso dizer é que estou a trabalhar principalmente com o meu vice-presidente, mais recentemente, mas em breve com a restante direção atual, para prepararmos então aquele que será o mote e a estrutura basilares para os próximos 3 anos, neste caso do nosso segundo mandato, e estamos muito, muito felizes com os desenvolvimentos que temos tido e com, permitam-me uma expressão, com o feedback que o mercado nos tem dado, tanto neste país como noutros, e que tudo indica que é realmente um modelo de sucesso e que tem de ser repetido por mais 3 ou mais anos até. Sim, senhora. Pronto, depois a grande particularidade, a meu ver, da criação do vosso clube e também daí um bocado a minha curiosidade é o facto, como falávamos há um bocadinho antes de começarmos, o facto de ele ter surgido quando muitos outros estavam a lutar e em alguns casos a falhar essa luta para se manterem vivos, sobretudo quando estamos a falar em clubes de divisões inferiores e etc. Numa situação de pandemia, acredito que todas as dificuldades de criação de um clube foram ampliadas várias vezes. Qual seria aquela dificuldade que identificas como a mais difícil de transpor nessa fase? Essa é uma pergunta complicada, Sérgio, porque foram várias e de cariz tão diferente que até torna-se complicado escolher a principal. Realmente foi um objetivo muito difícil de ultrapassar durante a pandemia, e foi realmente um objetivo de criar uma associação desportiva sem fins lucrativos, que não tem perspectiva nenhuma, como todos os outros clubes de rugby em Portugal não têm, a tornarem-se a curto prazo veículos de lucro. Foi muito complicado ultrapassar vários objetivos, mas se eu tivesse de destacar um, eu diria a captação dos atletas.
Sérgio, chegamos a uma cidade nova, não havia rugby, não havia cultura de rugby, não havia conhecimento sequer sobre a modalidade. Convencer as pessoas a virem experimentar um desporto novo, a vir fazê-lo não só pela primeira vez, mas num contexto pandémico, foi extremamente complicado. E aquilo que diz é verdade, os outros clubes ou estavam a desinvestir, seja a pôr em suspenso vários escalões de formação, seja até a entrar em meio gás na questão da equipa sénior e a preparação da equipa da época seguinte. Portanto, foi muito complicado para nós a captação de atletas, numa cidade que para nós era nova, era nova para o rugby era novo, ou era recente para essa mesma cidade, para a cidade de Vila Nova de Gaia, e portanto tivemos de usar as mais diversas formas criativas e os mais diversos instrumentos de captação e aquisição, digamos assim, de novos interessados e de potenciais atletas. Isso foi extremamente complicado, ainda para mais numa época que foi a de 2020-2021, em que tivemos várias paragens, neste caso, várias paragens impostas, e bem, pelo próprio regulador, pelo próprio legislador, pelo próprio Estado. E, portanto, foi obviamente a nossa época em que estivemos mais postos à prova, digamos assim, se me permites, foi um batismo no fogo, e esse batismo no fogo acho que ainda hoje nos está a dar frutos e ainda hoje estamos a receber o resultado positivo dessa mesma resiliência, dessa mesma perseverança e desse espírito e dessa vontade insaciáveis de não deixar o projeto cair. Exato. Mencionaste a captação de atletas, eu vou-me aparecendo as vossas informações nas redes sociais frequentemente, e o repto para que se juntem a vocês atletas vai-se repetindo. Que tipo de atletas é que normalmente vocês recebem? Vocês receberam nessa fase inicial e agora essencialmente atletas que queriam experimentar a modalidade pela primeira vez, ou também tem pessoal com experiência que entretanto se juntou ao clube? Qual é o perfil do vosso plantel? Usando a expressão habitualmente conhecida neste contexto, foi um 50-50, ou seja, nós recebemos pessoas que nunca tinham pegado, nunca tinham sequer visto uma bola de rugby à sua frente, e que vieram conhecer um desporto novo. Muitas delas isto foi muito interessante, mesmo até de um ponto de vista de projeto e de fazer crescer o projeto. Pessoas que se ingraram na modalidade, adoraram aquilo que viram, aquilo que conheceram e que hoje continuam connosco e que são elementos absolutamente fulcrais, fundamentais no nosso plantel. Depois temos os outros 50, digamos assim, a outra metade, que são pessoas e atletas que já o eram, que já jogavam rugby, alguns em Portugal, em clubes como o Sporting, como o Famalicão, como a UTAD, outros agronomia, outros como atletas estrangeiros que vieram de outros países, Austrália, França. Portanto, tivemos aqui uma amálgama de pessoas muito interessante e que ainda hoje continua a chegar ao nosso clube. Como eu dizia, são 6 nacionalidades dispersas por 3 continentes que treinam hoje connosco e, portanto, o objetivo é usar este método, repetir o modelo, afinal, naquilo que tiver de ser afinado, porque ano para ano as realidades mudam, muita coisa muda de ano para ano, mas afinar o modelo e permitir que o clube continue a crescer e a escalar com base nessa mesma tentativa de crescimento. Exato. Pronto, é assim com esse perfil e depois desta luta toda que vocês chegam à vossa primeira época, que está agora em andamento. Como é que têm corrido as coisas? Agora já estamos numa fase, não estamos numa fase final, mas já estamos quase a acabar. Como é que correu esta primeira temporada, tirando aquela parte que lá está, já mencionaste, vocês não puderam jogar em casa durante algum tempo? Como é que correu? Como é que está a correr a época? Sim, numa expressão eu descreveria esta época como aprendizagem sustentada. Portanto, numa expressão eu descreveria esta época como aprendizagem sustentada. E isto porque, obviamente, que é o nosso primeiro campeonato, é o nosso primeiro momento competitivo, e o ano passado, como o ano zero, foi francamente insuficiente nesse sentido. As paragens foram muitas, impostas mais uma vez pela situação pandémica e pelas mãos do Estado. Tivemos muitas dificuldades, mais uma vez, na captação de atletas, porque lá está, as pessoas não tinham a certeza de que iriam querer sujeitar-se a experimentar um desporto de contacto, que é um desporto de contacto, numa situação pandémica em que os órgãos oficiais nos diziam para evitar o contacto. Portanto, obviamente que a partir do ano zero para esta época, nós sabíamos que íamos fazer desta época, e esta época tinha de ser um momento de aprendizagem gradual. E é isso que está a ser. Portanto, estamos a sedimentar a equipa, estamos a criar os processos.
um treinador adversário comentava connosco, e comigo em particular num dos jogos anteriores, de alguns meses atrás, então, quantos atletas é que vocês vão estrear hoje? Mas estreá-los na modalidade. Estamos a falar de pessoas que nunca tinham experimentado rugby antes, que nunca tinham jogado rugby antes, que já treinavam obviamente connosco há algum tempo, não os iríamos levar a jogo se assim não fosse, mas que eram, mais uma vez, achados, neste caso, estrangeiros, digamos assim, à própria modalidade, ao próprio desporto que é o rugby. E, portanto, termos feito o rugby em Portugal aumentar nesse sentido, por um lado, é regozijante, obviamente que o é. Por outro lado, dá-nos algumas dores de crescimento, de adaptar, de construir e de sedimentar a equipa e os seus processos. O ponto positivo é que, findados estes meses todos, desde o início do campeonato, que foi para nós o campeonato, como dizia na primeira metade da época, não podemos jogar em casa, e isso teve consequências obviamente impactantes no nosso crescimento. É muito regozijante ver que ao longo destes meses fizemos sim esse crescimento, fizemos sim essa sedimentação operativa ao nível dos processos coletivos e também vários aspectos dignificantes ao nível individual, e portanto estamos a conseguir olhar para trás e dizer, bem, houve sentido no percurso que fizemos. Eu diria até que é arrepiante ver a evolução que estes homens conseguiram ao longo destes meses, com tantos newcomers, tantas pessoas chegadas à equipa que nunca tinham pegado uma bola de rugby antes, sequer tê-la visto à sua frente, e portanto é extremamente reconfortante ver que este campeonato, mais do que um proforma, mais do que um dizer nós já competimos, nós já fomos à competição, não, há uma evolução notória, há uma evolução notável naquilo que são os resultados do clube, mas mais do que os resultados, mais importante ainda do que isso, no entrosamento da equipa, na sedimentação de processos, naquilo que é ser uma equipa, naquilo que é ser um coletivo, mas acima de tudo com vista no projeto, com vista num projeto que queremos que seja sempre, e sempre quisemos do início que fosse de médio e de longo prazo. Vocês, nesta fase, os resultados para vocês são secundários, acredito que seja assim. Os resultados do jogo, propriamente dito. São secundários pelo simples facto de haver algo primário, que é o crescimento da equipa e o desenvolvimento do nosso plantel e do nosso projeto. Agora, nós nunca viramos a cara um resultado, nunca viramos a cara um adversário, e isso é algo que a equipa de fundadores, neste caso o grupo de fundadores deste clube, sempre fez questão de deixar plena e absolutamente vincado no nosso ADN. Nós somos uma equipa aguerrida, somos um clube competitivo, não viramos a cara ao desafio, vendemos muito cara à derrota, e bem, se tiver de ser num período de crescimento em que é a nossa primeira época, sermos derrotados, tudo bem, entre aspas, mas temos de vender muito, muito cara à derrota. E todas as equipas que neste momento jogam contra o Douro Rugby Club sabem que vai ser duro. E, portanto, ainda que dentro das regras, com muito desportivismo, com muito fair play, com toda a responsabilidade social que nos pauta desde o primeiro minuto, nós somos essa equipa aguerrida, queremos continuar a sê-lo, e é por isso, também por isso, que queremos ser reconhecidos. E estamos muito orgulhosos daquilo que temos feito. Exato. Só dois temas aqui antes de mudarmos de tema, assim aqui é. Primeiro, falavas também que em breve querem meter a parte mais de formação, não é? Os miúdos a jogar. Que sementes é que já lançaram nesse sentido? Temos uma parceria feita com um espaço em Vila Nova de Gaia. Temos o treinador para esse primeiro elemento de formação desportiva designado. Temos um conjunto de entre 2 a 3 pessoas que ficarão com, digamos assim, com o back-office, com a parte operacional desse processo também já designadas e plenamente entrosadas entre si. Agora aqui a questão é definir timing, modalidades, portanto que idades é que vamos atacar primeiro, embora já tenhamos pré-definido esta questão, não vamos revelar já, mas já o temos pré-definido, e acima de tudo, mais uma vez, os moldes e todo o enquadramento, que parceiros é que vamos ter ligados, porque queremos que este passo seja um passo certo. Quando se vá partir novamente para uma tentativa de formação e de implementação da formação, queremos que seja um passo certo. Sabemos que o crescimento é uma aprendizagem constante, obviamente que não estamos impedidos novamente de dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. A verdade é que temos de fazê-lo, temos de arrancar com a formação é absolutamente necessária a qualquer clube desportivo, ainda para mais um clube desportivo sem fins lucrativos, e para sustentarmos também o nosso modelo que temos para a equipa sénior, que é um modelo absolutamente disruptivo em Portugal. Portanto, nós devemos ser hoje o primeiro e o único clube em Portugal que não cobra um único cêntimo para que menores de 18 anos treinem e joguem rugby em Portugal. Portanto,
nós não temos cotas, não temos cotas mensais, não temos mensalidades, temos isso sim patrocinadores e parceiros fraternos com responsabilidade naquilo que é o desporto nacional e naquilo que é o crescimento de homens, como aquilo que se está a tratar aqui no rugby, que nos dão esse apoio e esse sustento para que este modelo, não é um modelo de negócio, porque não há aqui nenhum negócio, mas esse modelo de clube, que é um modelo em que não é preciso pagar para jogar nos casos de pessoas de idades superiores a 18 anos, seja possível. E é aqui que continuamos a apostar e é essa a nossa tecla. Exatamente. O outro ponto tem a ver um bocado com isso que tu tens aí vestido, com o símbolo, o símbolo, o nome e tudo isso, que eu acho bastante, pronto, pessoalmente acho bastante curioso, a simbologia que vocês escolheram, etc. De onde é que veio a ideia de usar mesmo aquilo que vocês têm, os detalhes que vocês têm no vosso equipamento, aquela frase alusiva aos celtas e tudo isso? De onde é que vem toda essa ideia? Inicialmente veio por um gosto muito forte de vários membros pela história, nomeadamente pela história do nosso país, pela história do nosso povo, pela história da nossa cultura. Nós somos celtas, portanto, especialmente quem vive no norte de Portugal e quem tem antecedentes no norte de Portugal, nós somos celtas e partilhamos esse património em termos sanguíneos, isso já foi provado recentemente por estudos científicos com os galegos, com os irlandeses, com os escoceses, portanto, com as pessoas da Ilha de Man, da Cornualha, da Bretanha, no noroeste francês, e portanto somos celtas, temos essa heritage, esse património cultural e até sanguíneo com os celtas, e portanto não fugimos dessa realidade, não achamos que Portugal começou no Império Romano, porque não é verdade, e portanto essa herança que ainda está na nossa língua, nos nossos topónimos, mais uma vez no nosso sangue, portanto nós não fugimos dela, pelo contrário, orgulhamos-nos disso. Pensemos, por exemplo, nos Chiefs, em Inglaterra, que recentemente comunicaram que iriam abandonar a utilização por apropriação cultural. E iriam abandonar a utilização do símbolo relativo aos índios americanos para passar a usar a figura de um guerreiro celta daquela zona, com o capacete típico daquela zona. E esse capacete, curiosamente, é muito parecido com o capacete dos guerreiros galaicos, que eram os celtas do norte da Península Ibérica, nomeadamente norte de Portugal, e Galiza. É muito semelhante a esse capacete encontrado hoje nas ruínas e nos castros celtas em Portugal. Não quer dizer que o resto de Portugal não seja, pelo contrário, Portugal é celta. Viriato e os lusitanos eram originalmente celtiberos, portanto os celtas estavam e estenderam-se até ao Algarve, até ao extremo sul de Portugal. Obviamente que essa concentração cultural e sanguínea é mais forte no norte de Portugal, mas todo Portugal, aliás, como nós acreditamos, é uma nação celta. E portanto tínhamos de escolher uma identidade, tínhamos de escolher uma simbologia, porque não recolher, neste caso, o nosso triskel celta encontrado na Citânia de Briteiros, na Citânia de Sanfins, em vários pontos também da Galiza, que é algo que nos une a todos, e usar aquilo que temos, que é a prata da casa, ou em vez de nos tentarmos apropriar de simbologias que não são nossas, tentarmos usar aquilo que é nosso e dignificar o nosso, digamos assim, o nosso passado, os nossos antepassados. Sim, senhora, muito bem. Pronto, falamos agora um bocadinho, não é deixando para trás, mas movendo um bocadinho mais para uma perspectiva nacional. Queria falarmos aqui um bocadinho do rugby no geral em Portugal. Claro que o Douro está numa divisão pronto, que tem menos projeção. Se é que alguma que em Portugal tenha projeção, é um bocado difícil, mas claro que a divisão de Douro tem mais. Como é que no global, como presidente de um clube, como é que olhas para o momento atual da competição em Portugal? Bem, em primeiro lugar, é óbvio que ainda estamos todos em choque com a questão da seleção nacional, mas choque até no sentido positivo. Se calhar não era suposto termos chegado tão longe, mas chegámos, e foi mesmo por um triz que não conseguimos o apuramento histórico para aquele que seria o segundo Mundial de rugby, da modalidade patrocinado, neste caso participado por uma seleção nacional portuguesa de rugby de 15. Esteve quase, não foi desta, deixa-nos muita esperança, deixa-nos muito esperançosos de que temos um trilho glorioso para caminhar. Temos de o fazer juntos, temos de o fazer em apoio, em união, mas que realmente temos as pessoas certas, temos os elementos certos, as vontades e obviamente que o espírito de perseverança certos para levar este objetivo a bom porto. Isto de um ponto de vista competitivo. De um ponto de vista daquelas que são as pedras basilares que são ou que têm vindo a ser colocadas na modalidade em Portugal,
Eu acho que esta direção do engenheiro Carlos Amado faz um bom trabalho nesse sentido. A Rugby TV, é impossível ignorarmos a Rugby TV, quer dizer, é muito fácil criticar certos elementos, certas características, o próprio modus operandi, por vezes, se era para a esquerda, se era para a direita, se era para cima, se era para baixo. A criação da Rugby TV, o estímulo ao crescimento da Rugby TV como hoje o temos é salutar. E portanto eu acredito que, não sei se foi um game changer em termos nacionais, mas foi algo que era muito necessário e algo que eu vejo colegas presidentes, colegas atletas, constantemente, independentemente da sua inclinação, a darem mérito a. Portanto, eu acho que esse foi um elemento importante. Obviamente que há muita coisa ainda por fazer, eu acredito que ainda há caminho, nomeadamente o apoio às equipas emergentes como nós, aos clubes emergentes como nós. Nós somos um clube emergente, não temos vergonha disso, nós estamos aqui para crescer dentro das regras, respeitando o adversário, respeitando as associações, as instituições. Portanto, queremos crescer, temos essa humildade, nós queremos aprender com quem já estava antes, não vimos reinventar a roda. Queremos, obviamente, inovar naquilo que nos for possível inovar, mas queremos aprender com quem cá estava antes e para isso temos de ter o apoio dessas pessoas. Portanto, eu acho que ainda há caminho para fazer em Portugal no âmbito do apoio aos clubes emergentes, porque repara, Sérgio, um clube emergente é um recém-nascido. É muito fácil deixar um recém-nascido morrer. Muito mais difícil é conseguir nutrir o recém-nascido para ele se tornar numa criança, num jovem adulto e num adulto. Isso é muito mais difícil, ok? E nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Nós precisamos do apoio da Federação Portuguesa de Rugby, precisamos do apoio das associações, dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, da Câmara Municipal de Gaia, como sempre aconteceu desde o início e que foi fundamental, mas esse caminho faz-se em conjunto. E, portanto, o nosso olhar sobre o rugby nacional é mesmo este. Ele está a evoluir. As pessoas que estão à frente do rugby em Portugal têm feito mais pelo rugby em Portugal do que se tinha feito até hoje. E, portanto, nós olhamos de forma super positiva para este mandato, que está a ser feito e que está a ser levado a cabo por parte da Federação Portuguesa de Rugby. Achamos, obviamente, um ponto de vista construtivo, positivo, e sempre com base na recomendação e não na exigência, porque isso não nos pauta. Achamos que ainda há muito mais coisas por fazer e queremos ser, permite-me, Sérgio, parte da solução e não parte do problema. Portanto, podem sempre contar com o Douro Rugby Club para aquilo que necessitarem nesse sentido. Ok, falavas da Rugby TV e falavas de Cabo Feitos, etc. Pronto, aí, nesse caso... também há uma opinião que quero deixar aqui, se alguém me permite, que é, eu acho que têm sido feitas, exatamente como dizias, algumas críticas à Rugby TV. O grande mérito da Rugby TV é o simples facto de existir, acho eu, porque apesar de se poder apontar falhas técnicas, de se poder apontar mesmo falhas, sei lá, não quero estar aqui agora a referir suscetibilidades, mas tem muitas falhas, vamos dizer isto, mas o próprio facto de existir, o facto é que se não existisse Rugby TV, por exemplo, muita gente não tinha qualquer hipótese de acompanhar a modalidade, porque ela não passa, sem ser a seleção, ela não passa na televisão, portanto só aí tem esse mérito. Mas fazendo outra pergunta, falaste na questão da seleção, falaste também nos méritos da direção atual da Federação. Esta semana surgiram declarações do selecionador nacional sobre uma potencial renovação. Achas que ele tem, depois de falhar este objetivo, achas que ele tem condições para, como ele quer, continuar até 2027? Absolutamente. Eu acho que isso só é uma questão porque estivemos tão próximos de conseguir uma coisa que se calhar há 2 anos atrás ninguém imaginava que fôssemos capazes de conseguir. E portanto, quando os resultados são muito bons, infelizmente ou felizmente as pessoas tendem a colocar a fasquia um bocadinho mais acima. E eu estou sensível a isso. Aliás, para quem em 2020 em plena pandemia cria um clube desde o zero, tenho de estar sensível a isso. Uma coisa é o plano que definimos inicialmente, outra coisa é o plano efetivamente realizado. São coisas completamente diferentes. Aliás, isso estuda-se em estratégia. E aquilo que o selecionador conseguiu com este grupo de homens, obviamente que é de louvar, obviamente que é de salutar. E portanto, a meu ver, na minha humilde visão, tem mais do que condições para continuar a levar o rugby português em diante, sem dúvida alguma. Ok, olha, estamos mesmo no fim do tempo que eu tinha previsto para estarmos cá. Vou-te deixar largar aqui uma mensagem final para quem nos esteja a ver, os adeptos do Douro Rugby e os adeptos do rugby em geral.
nós nunca iremos negligenciar aquilo que é o testemunho e o património que aqueles que estiveram antes de nós, nos deixaram. Sejam clubes, dirigentes, atletas, jornalistas. Vamos sempre beber todo esse património. No entanto, vamos e assumimos a ousadia de fazer diferente, seja no nosso modelo desportivo, no nosso modelo de clube, na nossa forma de comunicação que tu referiste. Nós achamos que devemos e temos o direito de ter essa ousadia. No entanto, respeitando obviamente sempre todos os intervenientes e levando o espírito do rugby, que torna o rugby um desporto diferente, sempre além. E é neste mote que eu estendo o convite a todos os potenciais interessados em jogar connosco, em treinar connosco, em integrarem a nossa estrutura enquanto clube, a nossa estrutura diretiva, a nossa estrutura organizativa. Nós estamos abertos à sociedade e convidamos todos, mesmo que não vivam em Gaia, mesmo até que não estejam neste momento a viver no Porto, mesmo até que não estejam neste momento a viver no Norte. Nós queremos convidar a comunidade portuguesa que gosta de rugby, que estima o rugby, que aprecia o rugby, a integrar o Douro Rugby Club. Nós não somos um clube de dentro fechado para fora, pelo contrário, nós somos um clube atento dentro àquilo que melhor se faz fora e que está constantemente a lançar este repto. Juntem-se a nós, venham ser Douro Rugby Club, ajudem a fazer crescer o rugby em Portugal. Exatamente, uma excelente frase para finalizar. Obrigado ao Guilherme mais uma vez, obrigado a toda a gente que acompanhou aqui portanto, mais este episódio do nosso podcast. Voltaremos para o próximo mês com outro convidado, até talvez outro clube, aliás, certamente outro clube, mas a representar outro clube, e pronto, é isso. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigado.